Olá, turminha! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem, turminha? Hoje o papo é com a galera que vai fazer o Enem. Turminha, projeto Terceirão não tira férias. Pois é, então mais um reforço, mais uma ajuda para você que está se preparando para detonar na prova do Enem, ok? Então nós vamos ter uma série de aulas relacionadas a vários tópicos de química. Na verdade, nós escolhemos aqueles tópicos que mais caem, que mais são abordados na prova do Enem. Tudo bem? Bom, e na aula de hoje, né, nosso primeiro tópico, nosso primeiro tema que vai ser abordado, elementos químicos e classificação. Classificação periódica, também conhecida como tabela periódica. Beleza, turminha? Então vamos ficar atentos e aquela informação. Aquele detalhe, aquela questão ou aquele conceito que você achar interessante, você pode parar, pausar, printar a tela, passar para o seu caderno e continuar com os seus estudos, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, vamos fazer uma breve revisão para depois partir para as questões, tudo bem? Então, elementos químicos e classificação periódica. Primeiro tópico que a gente pode abordar são as propriedades gerais e as propriedades específicas da matéria. Ficar atento porque é muito cobrado a nível de Enem. Então, as propriedades gerais, toda a matéria vai apresentar aquela propriedade. Eu trouxe como exemplo massa e volume. Todo o corpo, toda a matéria vai apresentar uma massa e vai apresentar um volume. As propriedades específicas, o nome já diz tudo, né? Vai variar de matéria para matéria, de substância para substância. Cada substância vai ter a sua própria propriedade específica. Por exemplo, para a água, temperatura de fusão, 0 graus Celsius. Temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. A densidade da água, 1 grama por ml. Então, esses parâmetros são específicos para a matéria, para a substância água, ok? Se você for trabalhar com etanol, então você vai ter outra temperatura de fusão, temperatura de ebulição e outra densidade. Modelos atômicos, ficar atento. Então eu trouxe aqui, né, os principais modelos atômicos, o de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e o modelo atômico atual, o modelo quântico. Turminha, a gente precisa ter um detalhe, uma visão particular para o modelo atômico de Bohr e o modelo quântico, né? Esses dois últimos, eles são muito cobrados a nível de Enem. Então, devemos ficar atentos a esses modelos atômicos. Distribuição eletrônica, utilizando o diagrama de Pauling, certo? Vai ser uma ferramenta que vai nos possibilitar resolver muitas questões. Então, a gente precisa treinar, certo? A montagem e a utilização do diagrama de Pauling, ok? Se você quiser printar a tela, pode printar, ok? E vai treinando a montagem dessa distribuição eletrônica, tudo bem? O átomo que tem 20 elétrons, aí você vai fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Lembrando que a soma dos expoentes deve ser igual àquele número atômico da substância. Beleza? E, por fim, olha só, a tabela periódica. Turminha, uma tabela. Se é uma tabela, eu vou ter linhas horizontais, que nós chamamos de períodos, que também vai indicar os níveis, tudo bem? E as linhas verticais, são as famílias ou grupos. Falando em família, eu vou ter a família A, ok? Que vai aparecer nas extremidades, e no meio a família B. Lembrando que a família A vai terminar no subnível S, terminando no subnível P, né? Na verdade, SP, família A, subnível D ou subnível F, eu vou ter a família B. Tudo bem, turminha? Então, a gente precisa também ter esse detalhe, olhar mais atentamente, revisar, ok? A tabela periódica, a sua montagem, certo? E também as propriedades periódicas, em particular a eletronegatividade,
o raio atômico, nada mais é do que o tamanho do átomo, a energia de ionização e afinidade eletrônica. Com relação a elementos químicos e classificação periódica, né, esses temas que nós trouxemos são aqueles mais abordados a nível de Enem. Então vamos para a prática. Olha só a primeira questão, né? Em 2021, segunda aplicação. A densidade, propriedade específica, hein? A densidade é uma propriedade que relaciona a massa e volume de um material. Um estudante iniciou um procedimento de determinação da densidade de uma amostra sólida desconhecida. Primeiro, ele determinou a massa da amostra, obtendo 27,8 gramas, né? Se fosse, a gente estivesse fazendo a prova nesse momento, a gente iria destacar essa informação, ok? Em seguida, utilizou uma proveta graduada em mililitro com água para determinar o volume da amostra, conforme esquematizado na figura. Considera a densidade da água igual a 1 grama por ml, ok? Normalmente o texto é um pouco longo, mas não tem problema, a gente lê com calma, extraindo, certo, as informações importantes. Então aqui está a proveta, ok? É uma vidraria utilizada nos laboratórios de química, que vai nos permitir a determinação com muita precisão de volumes. Então, eu tenho aqui uma proveta com água, certo? E aí ele colocou, né, dentro dessa proveta a substância, certo? O objeto que ele quer para determinar, certo? A sua densidade. Ó, a densidade da amostra obtida, então ele colocou aqui o objeto, né, a amostra, ele quer que a gente determine a densidade, né, desse corpo. Então, a densidade em gramas por ml mais próxima será. Olha só como nós montamos a resolução, ok? Então, primeiramente, ó, densidade ou massa específica, pode aparecer esse termo também, turminha, é uma propriedade específica da matéria, tudo bem? A densidade é a relação entre a massa e o volume da solução, tudo bem? A gente precisa perceber, né, que existe essa relação entre a massa e o volume, né? Então, se a gente aumentar a massa e o volume for pequeno, a densidade vai ser maior e vice-versa, tudo bem? Turminha, olha só. Então, aqui nós temos a proveta, né, com água, o volume inicial, e aí nós vamos, né, olhar com atenção na figura, o volume inicial é o volume de 35 ml, tudo bem? Lembrando que ele colocou uma amostra, essa amostra tem uma massa de 27,8 gramas. Quando ele colocou essa amostra dentro da proveta, que já tinha água, o volume aumentou, certo? Por quê? Porque dois corpos não vão ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, a amostra foi colocada, abriu-se um espaço, né, para ocupar essa amostra. O volume ele aumentou. Foi para quanto? Foi para 45 ml. Então, essa diferença, turminha, 45 menos 35, vai nos dar o volume da amostra. Então, o volume da amostra é um volume de 10 ml. Bom, turminha, densidade, massa da amostra sobre o volume da amostra. A massa, 27,8 gramas. O volume que nós determinamos aqui, né, utilizando a proveta, o volume de 10 ml. Turminha, 27,8 dividido por 10, 2,78 gramas por ml. Resposta correta, a letra E. Show de bola? Então vamos para a próxima. Olha só. Também uma questão, né, abordando a ideia de densidade. Então, o que eu quero dizer para você é que esse tema densidade, né, ele é muito abordado. Então fiquem atentos. Também temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Ok? Então, Enem 2020, as moedas despertam o interesse de colecionadores, né, numismatas e investidores há bastante tempo.
Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 gramas por centímetro cúbico, o mesmo que 9 gramas por ml, porque um ml equivale a 1 centímetro cúbico, o investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas, A, B, C e D, fabricadas supostamente de 100% de cobre, e massas 26, 27, 10 e 36 gramas, respectivamente. Então, nós temos um lote, 4 moedas, supostamente de cobre, e cada moeda com uma massa, certo? E lembrando que a densidade do cobre, 9 gramas por centímetro cúbico. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente, uma após a outra, inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água, conforme esquematizado. E aqui está, turminha, a figura, né? Como ficou após colocar, né, cada moeda. Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas. Quais, né? Pois é. Então, nós temos aqui, olha só, uma proveta inicialmente com volume de 5 ml de água. E aí colocou-se a moeda A, depois a moeda B, moeda C, a moeda D. A gente vai percebendo que o volume, após cada acréscimo de moeda, o volume vai aumentando. Show? Então, eu tenho que ter esse olhar para esse gráfico, para essa figura, e a partir daí a gente vai fazer a resolução da questão. Tem que lembrar que a densidade do cobre, 9 gramas por centímetro cúbico. Então, para aquela moeda que a densidade foi igual a 9, pronto, ela é de cobre. Se não for igual a 9, ela vai ter uma composição mista, vai ser uma espécie de uma liga, né? Então, a combinação de outros metais. As massas específicas para cada moeda, A, B, C e D. E também tem que lembrar que a densidade é a relação entre a massa sobre o volume do objeto. Então, vamos lá. Então, para a moeda A, certo? A moeda A, ela tem uma massa de 26 gramas. Quando nós colocamos a moeda A, o volume, certo? O volume, ele sofreu uma alteração. Olha só. E aí, com essa alteração, tudo bem? O volume aumentou para 2, teve um acréscimo de 2 ml. Então, quando eu faço a divisão da massa pelo volume, eu vou encontrar um valor diferente de 9. Então, a moeda A não vai ser. Para a moeda B, certo? A moeda B ela tem uma massa de 27 gramas. E olha só, o volume, né? Ele vai passar de 7 para 10 ml. Então, um acréscimo de 3 ml. Quando eu faço 27 dividido por 3, eu vou encontrar 9. Pronto, a moeda B ela é feita de cobre, ok? A mesma forma, a moeda C. Então, a massa da moeda C, uma massa de 10 gramas. Quando a gente coloca a moeda C, certo? Nós temos também aqui um aumento do volume. E quando eu pego a massa e vou dividir, olha só, pelo volume acrescido, eu vou encontrar um valor igual a 2. Então, não corresponde ao elemento cobre. Por fim, a moeda D, certo? Tem uma massa de 36 gramas. E quando a gente adicionou a moeda D, o aumento do volume foi um aumento de 4 ml. 36 dividido por 4, eu vou ter 9 gramas por ml. Então, as moedas que coincidiram com a densidade do cobre, a moeda B e a moeda D. B e D. A alternativa correta, letra D de dado.
beleza? Compreenderam o procedimento para a determinação do volume. E mais uma vez, a gente precisa ter um olhar especial para essa ideia de densidade. Tudo bem? Próxima questão, Enem 2019. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos. Cátions, aquelas substâncias, né, que são carregadas positivamente. Então, alguns cátions metálicos, ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para, em seguida, observar a cor da luz emitida, ok? Chamamos esse procedimento de teste de chama. A cor observada é proveniente da emissão, preciso destacar essa palavra, emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a. Então vamos lá. Aqui estão as alternativas: mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico, combustão dos cátions metálicos provocado pelas moléculas de oxigênio da atmosfera, diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica, transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica, promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para os níveis mais energéticos. Aqui estão as alternativas, certo? Então, olha só, essa questão ela está relacionada a modelos atômicos, em especial o modelo de Bohr. Ok? Vamos só relembrar rapidinho. Então, modelos atômicos, né? Primeiro modelo de sucesso, o modelo de Dalton, definiu como átomo uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Cada átomo teria um tamanho e uma massa específica. Thomson trouxe a ideia de cargas elétricas. Rutherford já promoveu a divisão do átomo em duas regiões, núcleo e eletrosfera. No núcleo, prótons. Mais na frente se descobriu a terceira partícula subatômica, os nêutrons, prótons e nêutrons no núcleo, elétrons na eletrosfera, girando em torno do núcleo, né? O modelo sistema solar. O Bohr, ele percebeu que os elétrons realmente giram ao redor do núcleo, só que em órbitas estacionárias, onde nessas órbitas os elétrons não vão nem ganhar nem perder energia. Então nós temos 7 órbitas, 7 níveis de energia. Só que se o elétron receber energia, tudo bem? Esse elétron vai ficar excitado. Então, se o elétron ganha energia, ele vai ficar excitado. E com isso ele vai pular, ele vai fazer um salto. Ele vai saltar para nível ou níveis mais externos, ok? Bom, quando cessar esse fornecimento de energia, esse elétron ele vai voltar ao nível original, emitindo luz, ou seja, emitindo fóton, ok? Então, essa ideia de transição eletrônica, ela foi estipulada pelo Bohr. Como aqui a questão, né, ela está falando de uma promoção, promoção. Então isso quer dizer que ele vai acontecer uma transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. Tudo bem? Portanto, a alternativa correta, a letra D. Show de bola, turminha? Então, um primeiro momento, um primeiro vídeo sobre classificação periódica e elementos químicos, tudo bem? Ficar atento, né, a essas informações e procurar fazer uma série de exercícios para a gente poder ficar bem preparado. Tudo bem, turminha? Ficando por aqui, forte abraço a todos. Valeu!